Glória a Deus. Eu quero assim saudar os irmãos novamente da paz do Senhor. Aleluia, essa noite é noite maravilhosa. Faltou bastante pessoa na casa do Senhor. Amém, mas Deus sabe a necessidade de cada um, né, irmãos? Deus sabe, Deus que avisar porque que não vieram hoje, mas outros não deu atenção de avisar. Mas Deus sabe de cada um por motivo que não veio. Mas é importante que nós estamos aqui, né, para adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então, abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4, para nós lermos a palavra do Senhor. Nós vamos, neste momento, amados, ministrar a palavra do Senhor. Quero assim agradecer a Deus pela sua presença hoje na casa do Senhor. Amém, para a glória de Deus. O culto aqui é para o Senhor. Vocês louvaram o Senhor. Veja a palavra que a irmã Ana Cláudia aqui falou. Amém, amém, que o culto é dado ao Senhor. E é verdade, não é a nossa, é o Senhor. Amém, querido? Quem está recebendo este culto é Deus. Ele é digno de honra, ele é digno de glória. Duro se a igreja estiver cheia, amém, amado, e o culto não fosse para Deus. Aí que era a coisa feia, né? Importante que nós estamos aqui cultuando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Não sei como que tem pessoas que ficam a semana toda servindo na igreja, aí no final de semana não vem cultuar a Deus, não vem agradecer a Deus. Né, minha amada? Então é difícil, né? Mas cada um, como eu disse, né? Cada um dá conta de si para Deus. Amém, querido? Importante que nós estamos aqui para adorar, para exaltar o Senhor. Você sabe que o judeu, ele tem um costume toda manhã agradecer a Deus. Ele vai no templo adorar antes de ir para as suas obrigações. Amém? Seu trabalho, seus afazeres. Primeiramente ele vai e se apresenta a Deus. O judeu é assim. Apresenta a Deus primeiro para depois de fazer seus afazeres. Já pensou, amado, todo judeu chegando na casa de Deus, no cenáculo deles lá, dizer, Senhor, eu vim aqui te agradecer. Faz presente lá todo dia de manhã, antes de fazer alguma coisa. E nós ficamos duas semanas sem vir na igreja, sem vir no lugar de adorar, apresentar a Deus. Né, irmãos? Então, muitas vezes nós estamos em falha com Deus. Precisamos nós estar na casa do Senhor, agradecendo a Deus pelas bênçãos, pelas maravilhas. Amém? Então, Ruth, nós fizemos a leitura completa de Ruth aqui, capítulo 4. Mas nós vamos ler 4 versículos para nós meditar, amém? Nesta noite de maravilha. Quem achou diz amém. Graças a Deus. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor do que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: Ô fulano, vem cá, assenta aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Versículo 2: Então tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentou-se. O versículo 3: Então diz ao remidor aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. Versículo 4: E eu resolvi informar-te, disse a dizer-te: compra-a diante dos habitantes, diante dos anciões do meu povo. Assim há de redimir, redima-a, mas se não houver de redimir, declara-mo, para que saibas, pois outro não há, senão tu que redima, eu depois de ti. Então, diz ele: eu redimirei. O versículo 5. Diz, porém, Boaz, presta atenção aqui, que aqui é importante. Aqui você vai entender. E diz, porém, Boaz, no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também comprarás a mão de Ruth. Olha aí. A pessoa que compra essa terra de Moabita e casar com Ruth. E a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Amados, entenda, né? A lei do judeu é assim, dessa forma. Uma família, se os homens daquela família morressem e a mulher ficasse viúva,
Quando alguém comprasse aquela terra, tinha que casar com a viúva. Era a lei. Era a lei. Olha, presta atenção, escuta. Escute bem. Vamos que a moça, amém? O marido dela morreu. Entendeu? E não tem mais irmão. Só era o irmão, era o filho único, aquele que nem o filho de Noemi era 2 filhos, só morreu, não tinha mais filho para casar com Ruth, certo? Então, pela lei, era assim. Alguém da família, próximo da família, um homem, um rapaz, próximo da família do morto, amém? Haveria de casar com aquela viúva. Deixa eu explicar de novo para você, presta atenção. A Ruth casou, amém, com o filho de Noemi. E o filho de Noemi morreu, como o da outra também morreu. Mas a Ruth estava ali. Então, o que acontece? Alguém da família, próximo, primo próximo, amém? Haveria de comprar as terras do morto e casar com a viúva. Era a lei, entendeu? Para que não viesse a pagar a descendência. Era a lei, irmão. Então chamava remidor, ou resgatador. Entendeu aí? Então Boaz, aleluia, seria o remidor segundo. Então Boaz era o primo segundo de Ruth. Havia um primo primeiro. Amém? Esse aqui que quando Boaz chamou aqui no capítulo 4, vem aqui no capítulo 4, que Boaz chegou na cidade, aqui no capítulo 4, versículo 1, e Boaz subiu a porta onde? De Belém, assentou ali, e eis que o remidor de Boaz tinha falado, e ia passando. Então o primo de Noemi, primeiro primo próximo, amém? Ia passando. Boaz, que era o primo segundo, estava de olho de Ruth. Entendeu? Ele falou, eu não posso casar com Ruth se ele não liberar o primo primeiro, por causa da lei. Entendeu agora? Aí ele foi para a porta lá de Belém. E bem na hora, ele sabia a hora que o primo de Noemi ia passar, o primo primeiro. Aleluia. Então aqui no capítulo 4, versículo 1, diz que o remidor, quer dizer, o primo, que haveria de resgatar a Ruth, comprar a terra de Noemi e casar com a Ruth, entendeu? Ia passando. Boaz só podia casar com Ruth, presta atenção, isso é importante. Se ele liberasse, se ele dissesse que não queria, entendeu aí? Não. Quem entendeu? Amém? Então, ele chegou, o remidor ia passando, e chamava o fulano, que não tem nome, vem cá, assenta aqui, chamou ele para ele assentar. Ali, Boaz fez o que chamou 10 anciões, 10 pessoas, 10 velhinhos, pessoa ancião, a pessoa velha, amém? De autoridade na cidade, chamou 10 para ser o quê? Testemunha. Amém, querido? O que nós vamos ministrar hoje? Nós vamos ministrar que o resgatador, ou remidor, o que ele precisa fazer? Diga assim, ele precisa testemunhar. Diga, testemunhar. Amém? Eu quero que você deixe os olhos e diga assim, testemunhar. Diga comigo, o testemunho atrai milagre. Aleluia. Você testemunhar o que Deus fez na sua vida atrai milagre. Aleluia. Nós vimos aqui a irmã Ana testemunhando uma luta e ao mesmo tempo, aleluia, uma bênção. Ela estava fazendo o quê? Testemunhando. Isso atrai o quê? Grandes milagres. Atrai libertação. Atrai cura. Amém? Aleluia. Vamos que a irmã, aleluia, aleluia, Renilva, ela testemunha algo que Deus fez na vida dela. Quando ela testemunha, irmãos, isso atrai bênção, isso atrai milagre, porque o testemunho leva glória a Deus, amém? Vai elevar a glória do Senhor, aleluia. Quando você testemunha ao Senhor, aleluia, Deus vai trazer aquelas bênçãos.
aleluia, que parece que está esquecida, parece que não vem mais, aquelas vezes que você acha que não vai mais acontecer. Quando você testemunha o que Deus fez na sua vida, que já fez na sua vida, Deus destrava aquilo que está travado, aquilo que está bloqueado. O testemunho é tremendo. O testemunho traz milagre para nossas vidas. Diga glória a Deus. A Luzia foi abençoada, aleluia, pela filha. Se ela testemunhar o que Deus fez na vida dela, aleluia, ela destrava os milagres. Isso é tremendo. Aleluia, por isso que Boaz fez isso. Boaz trouxe, bem que tão tremenda a palavra de Deus. Boaz, ele trouxe o remidor de Noemi e trouxe os anciãos para que viesse a ver o quê? Um testemunho, viesse registrar um testemunho, para que Deus viesse trazer a bênção na vida sentimental da vida dele. Porque Boaz, ele queria ser feliz. Boaz, ele queria ser feliz. Boaz queria ser abençoado. Então, o testemunho, irmãos, aleluia, de Boaz, aquele comportamento de Boaz, haveria de trazer grandeza na vida de Boaz. Boaz era um homem próspero já financeiramente. Diz que ele era um homem rico naquele tempo. Mas uma área que ele não era abençoado era uma área que? Sentimental. Boaz ainda não era feliz na área da sentimental. Boaz tinha toda a riqueza, todas as bênçãos de Deus. É tanto que Ruth trabalhava para ele na sua fazenda, né? Até ali ele não era feliz, irmãos. Ele não era feliz. Mas, a partir daquele momento, quando ele se comportou desta forma, Deus já começou a trabalhar na vida de Boaz. Amém, querido? Testemunhando. Fala, então quero que você declare, fala, o testemunho faz Deus liberar milagres na minha vida. Os olhos fechados, que você declara, fala, aleluia. O testemunho faz Deus liberar milagres na minha vida. Veja a importância, irmãos, do testemunho em nossa vida. O nosso testemunho é as bênçãos de Deus. E nós, pode sentar aí, Senhor, pega a cadeira e senta. Deus é um Deus que testemunha, irmãos. Deus é um Deus que quer que nós testemunhamos. Eu quero que você pode sentar aí, Clara, fica à vontade. Eu quero que você levante a sua mão, querido, neste momento, para a sua família, para o Senhor, que o Senhor possa mudar a história da minha família e ser um testemunho para a adoração e exaltação e a grandeza e a minha felicidade. Uma salva de palmas para Jesus, irmãos, porque Ele é digno de honra e de glória. Aleluia. Aí diz a Bíblia, aqui, irmãos, que, aleluia, tomou 10 homens dos anciões e disse, sentai-vos aqui, e assentou-se. Então, versículo 3, então diz ao remidor, aquela parte da terra que foi a de Elimelec, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. A Noemi tinha voltado dos Moabitas, estava na sua terra, e precisava Noemi vender. Primeiros que tinham que comprar aquelas terras eram os parentes prósperos. Não poderia vender as terras para estrangeiro, para pessoas que não eram próximas, mas sim para próximos. Quem eram as pessoas próximas? Os primos. Os primos são as pessoas próximas. Entendeu, irmão? Tem o primo primeiro, o primo segundo, o primo terceiro. Então havia o primo primeiro e havia o primo segundo. O primo primeiro era o primeiro primo que era o remidor, mas tinha o primo segundo. O primo segundo era o Boaz. Boaz não poderia, querido, de forma alguma, como foi falado, a remir, a resgatar aquela terra, comprar aquela terra, né? Porque
Porque havia um remidor que era o primo próximo de Noemi. Então precisava de um testemunho. Aleluia. Versículo 4. Aqui, olha aqui. Ó. E eu resolvi informar a ti. E disse: dize-te, compra adiante dos habitantes, diante dos anciões do meu povo, se há de redimir, redima. Mas se não haver de redimir, declara a mim. Para que sabe, pois outro não há, senão tu, que redima, eu depois de ti. Então diz ele: eu redimirei. O versículo 4 está falando, aleluia, que aquele que vai resgatar, ele precisa testemunhar. Aquele que vai resgatar, ele precisa ser verdadeiro. Aleluia. Precisa ser verdadeiro, não pode mentir. Amém? Tem que falar a verdade. Então, aquele remidor próximo deveria falar a verdade. Ou ele haveria de resgatar, ou ele não haveria de resgatar. Ele deveria declarar a verdade, querido. Deus, o que nós aprendemos com isso, irmãos? Aprendemos que Deus espera em nós, que nós sejamos verdadeiros para com Ele. E muitas vezes nós não somos verdadeiros com Deus. É verdade, irmãos? Muitas vezes nós não somos verdadeiros. Muitas vezes nós queremos dar nó em Deus. É verdade. Nós inventamos desculpa. Porque eu hoje poderia inventar uma desculpa para não ir para a igreja. Amém, querido? Eu poderia inventar uma desculpa. Quem ia ministrar hoje era a pastora Cristiane. Ela avisou, em cima da hora que não podia vir, ministrar por motivo de doença, de enfermidade de família, irmãos? E ela perguntou se eu viria, que mesmo que ela viesse ministrar, eu estava pronto para vir para a casa do Senhor. E houve uma dificuldade, uma dificuldade, muito dano caro, o carro lá quebrado, e o ônibus demorando para vir. Eu tinha que sair 10 para as 4 para vir para a igreja, para chegar aqui no horário, senão não chega, porque o ônibus é hora em hora. Então eu tinha motivo de dar uma desculpa, ligar para vocês, dizer assim, já sabia que muitas pessoas não iam vir para a igreja da Deus, eu estava sabendo que muitas pessoas não iam vir, podia dar uma desculpa. Não, mas eu vi Deus usando a boca de Ana Cláudia, dizendo assim: nosso culto é para Deus. Nosso culto, você falou, não foi? O nosso culto é para Deus. Aleluia. Aí isso Deus gerou em mim. E é uma realidade. O nosso culto não é para homem. O nosso culto não é para homem, irmão. Não adianta nós dar nó em Deus, querer dar nó em Deus, dar desculpa para Deus. Deus conhece o nosso coração. Deus, ele quer a nossa verdade. Mesmo que a nossa verdade, irmãos, aleluia, mesmo que a nossa verdade, irmãos, vai nos forçar a fazer algo, mas a verdade que importa para Deus, uma qualidade aleluia, que o resgatador Boaz tinha, era a verdade. Agora entendemos, irmãos, por que Boaz era um homem próspero, por que Boaz era um homem cheio do Espírito de Deus, por que Deus escolheu Boaz para poder resgatar Ruth. Uma mulher que não tinha mais esperança, uma mulher que não tinha mais condições de ter família, porque, irmãos, elas preferiam seguir a Noemi. Noemi não tinha mais filho para ela casar com ela, mas ela preferiu seguir a Noemi, seguir ao Deus de Noemi, do que voltar para a sua terra. Ela preferiu isso, e pode ver que a Bíblia fala de Ruth, mas a Bíblia não fala de Orna, da outra casada com o filho de Noemi que morreu, mas fala de Ruth. Deus não esqueceu de Ruth. Deus não esqueceu de Ruth, irmão. Aleluia. Você sabe quem foi Ruth na história? Foi a avó de Davi. E agora, irmão? Bisavó de Davi. A Ruth foi bisavó de Davi. Deus, aleluia, honrou a Ruth, porque Ruth era uma mulher verdadeira. E Deus escolheu um homem por nome Boaz, porque ele era um homem verdadeiro. Eu quero que você feche os olhos e fale: aleluia, eu preciso viver na verdade para ser contemplado, visto pelo Senhor. Diga glória a Deus. Então,
nós vemos que Boaz, que era um resgatador verdadeiro, redimidor, ele tinha testemunho e ele era verdadeiro. Então nós precisamos testemunhar, ter testemunho e testemunhar e ser uma pessoa verdadeira. Diga glória a Deus. Aleluia. Querido, bendito seja Deus. A terceira qualidade que tinha Boaz. Boaz era um homem de testemunho, que testemunhava. Boaz também era um homem verdadeiro. Também, Boaz era um homem muito claro. Diga assim, Boaz era um homem muito claro. Aleluia. Olha para o versículo 5. Diz, porém, Boaz, no dia que tu compraras a terra da mão de Noemi, também comprarás, presta atenção, a mão de Ruth, a Moabita, a mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Terceiro, Boaz era um homem claro. Boaz foi um homem muito claro do que estava acontecendo. Aleluia. Boaz explicou para aquele remidor a clareza, irmão, do que estava acontecendo. Aleluia. E isso Deus respeita. Isso Deus aprecia na vida da pessoa. A clareza. Tem pessoas, irmão, que não é claro nem na sua oração. Tem pessoas que não é claro no seu pedido. A Bíblia diz muito claro assim, diz que muitos não recebem por não saber orar, por não ser claro. Tem pessoas, amadas, que não sabem o que quer. De manhã quer uma coisa, à tarde quer outra. À noite já resolveu que é outra coisa. Pessoas indecisas, irmãos, é ter difícil de ser abençoado. Pessoas indecisas, é difícil de Deus responder a oração, porque ela é indecisa. Deus não tem prazer em pessoas indecisas. Nós temos vivido, amado, uma geração de pessoas indecisas. Até a nossa família, muitas vezes, são indecisas nas coisas. Verdade, meu amado. Fala e não cumpre. Não cumpre, irmãos. Não é claro com as coisas. Até a sua oração é vazia, ou não há clareza. Então, pessoas que não são claras, irmãos, têm dificuldade no mundo espiritual. Pessoas que não são claras, irmãos, atraem até mesmo espíritos perturbadores. É verdade. Espíritos perturbadores. Quantas pessoas que estão perturbadas. Quantas pessoas que perderam a paz por não ser claro. Verdade. E se você prestar atenção, a pessoa que não é claro são pessoas que Satanás tem colocado no coração mentira dessas pessoas. Pessoas que vivem mentindo, irmãos, não falam a verdade, pois não são claros. E não sabe que essa pessoa, no mundo espiritual, ela está abrindo lacuna espiritual para demônios entrar. Tem demônios, irmãos, que é tão resistente na vida de pessoas, por falta de clareza dessa pessoa. E essa pessoa mentiu, é verdade. E quando essa pessoa mentiu, a mentira que essa pessoa mentiu, irmão, deu força, abriu portas para que demônio, espírito venha entrar. Verdade, meus irmãos. Querido, eu me lembro, irmãos, na nossa igreja havia uma diaconisa, que nós sempre convidávamos ela para vir para Simão Dias pregar. E ela sempre inventava. Se você chamasse ela para ir na semana, disse que avisou um mês antes. Sempre ela estava com essas coisas. Um mês antes, para mim poder ir para Simão Dias, tem que minimizar um mês antes. Vai. Meu Deus do céu, para ir para Simão Dias, pregar na igreja, no mesmo ministério, tem que avisar um mês antes. Ixi, pior se fosse na mesma semana, para pregar naquela semana, aí que a pessoa tinha uma forma mais fácil de dar explicação, desculpa. Essa pessoa a vida toda, ela dava essa desculpa. Chegou um tempo que Deus recolheu essa pessoa, do nada. Ela dormiu, não acordou mais.
Né? Sabe o que eu estou falando, né, Maria? Você sabe o que eu estou falando. Morreu assim. Por quê, irmão? Sempre tinha uma desculpa, eu ficava assim, olhando, meu Deus. Quer dizer, para esse irmão que eles pegaram o ministério lá, pasteurizar um mês antes. Então, irmão, é coisas assim. E Deus vai olhando, eu estou dizendo, a minha amada, estou falando da vida dela, não está mais entre nós. Ela está na mão do Senhor. Mas ela tinha essa desculpa. Avisa um mês antes. Avisa não sei quando. Não, de forma nenhuma, ele avisou um mês antes. Então, nós temos que ser claro para o Senhor. Nós temos que ser claro, meu amado. Dizer, se você não está bem, diz para Deus, não estou bem não, Senhor. Não estou bem não. Não estou feliz com isso. Não seja claro para Deus, Deus quer isso. Aleluia. Isso é muito forte, meu filho. Porque Deus sabia que o cego de Jericó era cego. E quem não sabia que o cego de Jericó era cego, foi curado? Por que Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? A pessoa está cega, quer o quê? Jesus não viu que ele queria ser curado. Mas Jesus quer que a pessoa declare. Jesus viu aquele paralítico no tanque. Jesus perguntou para aquele paralítico, pode ver lá, Jesus perguntou para ele. Ele teve que responder. Jesus, ele quer que nós sejamos claros, irmãos. Se o pé está doendo, está doendo mesmo. Se o coração está doendo, está doendo mesmo. Não adianta, irmão, nós temos que ser claros para com Deus. Então nós podemos dizer, Senhor, estou passando por isso mesmo, Senhor. Senhor, só vale mesmo. Senhor, nessa área, só preciso de ajuda. É isso que Deus quer. Então, a clareza, irmão, faz parte da nossa vida para com Deus, para que Deus venha nos abençoar. É triste. Você, brinca quando você namorou, o teu namorado desce te enrolando, te colocando desculpa. Você não iria. Você ia ficar enrolado, caramba. Assim é Deus. O cara só enrola. Não é assim, não é? Benjamin. Então, irmão, como Deus é assim também, não é? Que mulher enrolada, que filha enrolada, que filho enrolado. Então, a clareza é importante, por isso que Boaz, ele mostra aqui a clareza para aquele homem. Ele tinha que ser claro, que era algo, né, de necessidade. Deus só abençoa pessoas, responde pessoas objetivas, irmão, pessoas claras na presença dele. Quando você entra na presença dele, desenrola e começa a dizer, Senhor, é isso mesmo, é dessa forma que eu estou passando, eu estou sofrendo sim. Olha, querido, isso é muito importante. Então, o que é que nós aprendemos nesta noite? Aleluia, que um resgatador, você é o resgatador da sua família, você que é o redimidor da sua família, assim como Boaz, Senhor, é redimidor de Ruth, o resgatador de Ruth, da sua honra. Você também é o resgatador, você também é o remidor da sua família. É você que ora pela sua família, é você que ora pela sua família. Então você é um resgatador, você é um remidor. Então o que é que você precisa? Testemunhar. Ter testemunho e testemunhar. Aleluia. Você precisa ser verdadeiro e você precisa ser o quê? Claro. 3 coisas que nós aprendemos. A quarta coisa que nós aprendemos nesta noite, aleluia, nesta ministração, versículo 5, e disse, olha bem, e disse, porém, Boaz, no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também, olha bem, irmão, comprarás da mão de Ruth, a Moabita, a mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Versículo 6, então disse o remidor, para mim não poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Presta atenção aí, ó. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não poderei redimir. Você viu? Sabe por que o remidor não comprou herança? Para não casar com Ruth. Porque senão Ruth ia ter direito à herança dele. Isso é o quê? O poder da responsabilidade. O poder da responsabilidade é algo extraordinário, irmãos.
O poder da responsabilidade, você vai medir, irmãos, aleluia, o preço, até mesmo a perda. Ele chegou e disse, não, eu não vou comprar não, vou passar para você, Boaz. Presta atenção, porque senão eu vou perder minha herança. Quer dizer, a Ruth ia ter direito da herança dele. Ele não tinha direito de casar com ela. Agora, olha para a vida desse remidor e olha para a vida de Boaz. Quem era Boaz? Vê a história de Boaz. Vê que Boaz era um homem riquíssimo. Vê no começo do livro quem era Boaz. Era um homem próximo, fazendeiro. Veja que Boaz, irmãos. Isso é algo maravilhoso. Veja o coração deste remidor e veja o coração de Boaz. Boaz, o desejo de Boaz era casar com Ruth. Veja o coração de Boaz, era um coração, irmãos, que haveria de valorizar Ruth. Veja o coração de uma pessoa que teme a Deus. E o coração de uma pessoa que teme a Deus. E o coração de uma pessoa que totalmente não teme a Deus. O coração do remidor era um coração que não seguia a Deus totalmente. Mas o coração de Boaz era um coração, irmão, de um homem que temia a Deus verdadeiramente. Veja que o remidor que tinha direito de remir, ele negou de dividir os seus bens e casar com a Ruth e honrar a Ruth. Mas Boaz, irmão, mesmo rico, ele, aleluia, temia a Deus e ele decidiu a comprar a terra de Noemi e honrar Ruth como esposa. Agora, qual é o coração desse que agrada a Deus? Escute, isso é muito importante. Qual o coração desse, irmãos, que ama a Deus? Qual é o coração desse que mudará a história? É o coração do remidor, que haveria de remir, ou o coração de Boaz? Então é algo assim tremendo. Aqui chama o poder da responsabilidade. Sabe por que muitos não são abençoados? Porque não têm responsabilidade verdadeiramente no coração. E Deus conhece o coração. Agora você entende por que Deus escolheu Jacó e rejeitou Asaú? Por causa do coração. O coração de Jacó era diferente. Deus conhece, assim como Deus conhecia o coração de Esaú, Deus também conhecia o coração de Jacó. Por isso que Deus escolheu Jacó. Assim como Deus conhecia o coração do remidor. E assim como Deus conhecia o coração de Boaz. E assim como Deus conhece o nosso coração. Assim como Deus conhece o coração dessa pessoa que vai ouvir esta ministração. Aleluia! Deus quer ver responsabilidade em nós. Deus quer a responsabilidade do resgatador. Se você é o resgatador da família, se você é Renil, é resgatadora da família, se você, Luzia, é resgatadora da família, você creia, aleluia, Deus vai honrar sim, Deus vai mudar a situação sim, porque Deus viu o teu coração. E quando Deus olhar para o nosso coração, Deus quer ver testemunho, Deus quer ver verdade, que nós somos verdadeiros ou não. Deus quer ver a nossa clareza ou não. Deus quer ver a nossa responsabilidade. Se nós somos pessoas responsáveis ou se nós não somos pessoas responsáveis. Quem entendeu aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, 4 coisas, irmã Cleia, que Deus procurou no coração daquele remidor e não encontrou. Deus procurou testemunho, não tinha. Deus procurou uma pessoa verdadeira, não achou verdade nele. Deus procurou nele clareza, que não tinha. Deus procurou responsabilidade dele, não tinha. Deus procurou em Boaz testemunho, tinha testemunho. Deus procurou em Boaz clareza, Deus achou clareza. Deus procurou verdade, tinha verdade em Boaz. Deus procurou responsabilidade em Boaz e encontrou de montão na vida de Boaz. Por isso que Deus honrou Boaz, que Boaz era o escolhido para poder remir a Ruth. E Ruth foi honrada. Eu quero dizer para você uma coisa. Mesmo que parece que não há mais jeito, que parece que não há mais a esperança,
Seja Ruth, aleluia, como ela era temente a Deus. Ela deixou tudo para seguir a sua sogra e seguir o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. E ela foi o quê? Honrada. Ela se tornou o quê? A bisavó de Davi. Eita glória! Foi a sua linhagem. Aleluia, que vem Jesus. Isso é quando Deus. Você sabia? Foi dessa linhagem que Jesus veio? Pois foi ver que honra. Então, Ana, Deus honra aquela pessoa que confia. Quando você diz assim, declara na sua boca que eu vou servir o Senhor, escolhi servir o Senhor aqui, adorar, tu sabe que Deus ouviu isso de você. Tu vai ver se tua história não vai mudar. Porque é isso, irmão, que nós somos sinceros, verdadeiros para com Ele. Amém, querido? Vamos orar porque é 10 para as 8. Já chegou a hora de nós encerrar. Amém, amados? Você quer dar os avisos nesta noite? Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra e seja abençoado.